Piauí. Bom, a gente vai avançar agora para trazer um conflito de poderes. Não teve acordo durante a audiência pública hoje. E o ministro, durante uma audiência com representantes do governo e do Congresso Nacional. E o ministro Flávio Dino, do STF, decidiu manter a suspensão do pagamento das emendas parlamentares. Esta suspensão que, sem dúvida, foi o que desencadeou o acirramento desse confronto entre o Congresso e o STF, com a aprovação, nessa semana, de medidas na CCJ da Câmara que limitam poderes de ministros do Supremo. E traz para a gente, em detalhes, Rani Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, hoje, mais um capítulo dessa novela, dessa briga entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Depois da ofensiva que a gente mostrou ontem aqui, que a Câmara aprovou um pacote anti-STF com propostas que limitam os poderes dos ministros, hoje, o ministro Flávio Dino, após uma audiência de conciliação, manteve suspensa as emendas parlamentares, inclusive as impositivas, que são de execução obrigatória, que são as individuais, e também as de bancada. O que o ministro tinha pedido e dado um prazo? Os critérios de rastreabilidade e transparência após ações, dentre elas do PSOL, partido que ingressou no Supremo questionando as emendas PIX. O ministro Flávio Dino deu um prazo, esse prazo foi interrompido por conta das eleições e agora, nessa nova audiência de conciliação, ele esperava respostas eficazes às ordens judiciais, mas, de acordo com ele, não foram atendidos esses pedidos. Bom, é isso. Eu fico por aqui, boa noite para vocês e até amanhã. Olha, e o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, falou hoje, ele leu um pronunciamento na sessão da corte e disse que não se mexe em instituição que está funcionando. Um claro recado do ministro à decisão da CCJ da Câmara de limitar as decisões do STF. Veja. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Tá aí, João. Eu falei, o STF não vai aceitar essa reforma constitucional feita de forma contraditória, né? Na verdade, como uma represália, né? A Câmara e o Legislativo não como um autor de leis, mas como uma vendita. Eu me vingo aqui porque cortaram a emenda PIX, um ato que era flagrantemente... porque é declarado pelo próprio Supremo Tribunal, que é uma operação considerada imoral. Inconstitucional, né? Inconstitucional. Fere o princípio da moralidade e da publicidade, principalmente. Esses dois princípios são violados, principalmente, da publicidade e da moralidade. Então, o que acontece? Já viu aí que se for judicializado, o Supremo vai perder para o Supremo, é aquela coisa. É como quando você entra com a ação contra o ministro do Supremo. É uma situação muito complicada para um juiz de primeiro grau dar uma decisão civil, seja criminal, contra um magistrado superior. Primeiro que ele não tem a competência primária. No civil ele ainda tem a competência, criminal não, mas civil ele tem. Mas mesmo sendo civil, ele dá uma decisão contra uma instância superior, fica muito complicado isso para se debater numa esfera de igual para igual, né? É uma luta desigual em que a Câmara e o Senado entram perdendo. E agora a gente sabe que há uma determinação, uma decisão, um compromisso reafirmado pelo presidente do Supremo, que é respeitar o dito constitucional. Se não pode emenda PIX, ela não tem transparência, ela não tem moralidade, não pode. Não adianta estar jeitinho, não adianta buscar de alguma forma. Represália, O Supremo vai barrar.
vai impedir. Tanto que o Flávio Dino manteve a decisão.